Aula de número 1, nós estamos no módulo de discipulado. Você que é nosso aluno pode contar com o nosso fórum, você pode enviar perguntas para nós através do ambiente virtual e também você poderá baixar o material que está disponível para você aí, para que você tenha um melhor aprofundamento na disciplina. Fazendo uma introdução sobre o assunto discipulado, fazer discípulos é uma ordenança do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O que nós precisamos entender nessa disciplina de discipulado é que discipular não se trata apenas de ministrar lições, batizar e que esse processo já estará terminado. Não. Discipulado ele é bem mais do que isso. Discipulado ele trata-se de relacionamentos, ele trata-se de preocupação com o bem-estar do novo convertido, mas também daquele que até já caminha há algum tempo com Deus. Preocupação do bem-estar espiritual da pessoa, emocional e até físico, em relação a esse discípulo, a essa pessoa discipulada. E tudo o que nós fazemos não pode ser interrompido, ou seja, não tem prazo de validade. Eu vou ficar discipulando essa vida por 3 meses. Depois de 3 meses ela vai caminhar sozinha. Não. Discipulado é uma constante. Eu mesmo já sou pastor há mais de 20 anos e ainda continuo sendo discipulado todos os meses. O discipulado do Mestre Jesus, ele desenvolveu relações. E o propósito do nosso discipulado é semelhante ao de Jesus. É estarmos em constante presença, constante relacionamento com os nossos discípulos. Você encontra Jesus aonde? Nas festas, nos casamentos, nos templos. Jesus ele estava à beira-mar, Jesus ele estava assando peixes com os discípulos, na ceia. Jesus ele estava sempre em grupo, nunca sozinho, a não ser quando ele precisava se retirar para orar no monte. Só que muitas dessas vezes ele levou os discípulos para orar também com ele. O que Jesus ele cria? Ele cria essa proximidade, essa proposta do Senhor Jesus de verdadeiramente estar junto dos seus discípulos, desenvolvendo relacionamento. Porque quando nós nos tornamos próximos de uma pessoa, nós podemos entender melhor as suas demandas, as suas fraquezas, as suas fortalezas, o seu temperamento. A gente pode entender melhor o que se passa com as pessoas, determinados assuntos. A gente pode demonstrar que nós nos importamos com ela, que nós queremos dar atenção a ela e que nós queremos transmitir, testemunhar o amor de Deus. Um segundo tópico nessa primeira aula é o chamado para discipular. Todo crente em Cristo Jesus, ele é chamado para viver relacionamentos. A vida cristã é uma vida de relacionamentos. Ele é chamado para um acompanhamento mútuo. Da mesma maneira que o meu discipulador me acompanha, eu também acompanho os meus discípulos. E por que isso, professor? Porque isso vai refletir o caráter de um Deus amoroso, que caminha em sintonia com o Espírito. E isso vai resultar em uma igreja bem edificada.
uma igreja que cresce. Com isso, a proclamação das boas novas do Evangelho serão impactantes no mundo todo. O mundo todo vai olhar para a igreja e ver que a igreja, esse povo, é um povo diferente. Os conhecimentos que nós adquirimos bíblicos, o plano da salvação, a constância na presença do Senhor, esses conhecimentos eles precisam ser transmitidos de geração a geração. É o que diz, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que não ouviste de muitas testemunhas, transmite-o aos homens fiéis, para que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Então Paulo dizia a Timóteo, o que você ouviu da boca de muita testemunha, de muitas pessoas, você deve transmitir, você deve fortalecer a fé de alguém. E tem uma frase de um pregador coreano chamado Paul Yong-Soo, que ele diz assim sobre discipulado: todo recém-convertido precisa conhecer aquilo que crê. E porque crê nisso, sua experiência inicial de conversão não durará muito tempo quando os ventos da provação soprarem em sua vida. Ele precisa estar bem alicerçado nas Escrituras para resistir. Não obstante, devemos ter em mente que não estamos preparando um pastor, mas treinando um leigo, com a finalidade de torná-lo uma testemunha mais eficiente do Evangelho de Cristo. Só que discipular dá trabalho. Só que você vai ter que gastar tempo para discipular. Jesus ele gastou pelo menos 3 anos e meio da sua vida discipulando 12 homens. E ele deixou claro através da palavra que ele desejava que esses 12 homens crescessem a cada dia mais na obra de Deus. Em João, capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então essa palavra é para os crentes de hoje, é para mim e para você. Um discipulador que precisa, que tem essa necessidade em discipular, ele deseja que o seu discipulando continue crescendo. Mas para isso nós precisamos gastar tempo e ajudá-lo no que for preciso para que ele realize esse processo de crescimento, para que esse processo de crescimento seja consolidado. Quando você ministra os conhecimentos na vida de outrem, esse outrem alcança maturidade. E aí o padrão bíblico para o discipulado é esse: você ensinar ou ser ensinado por outro e você aprender e também conseguir transmitir, conseguir comunicar essas experiências a outras pessoas. Eu aprendi, a palavra diz, dai de graça o que de graça recebestes, e agora eu estou reverberando isso, eu estou podendo ensinar a outros. Ficamos por aqui, essa foi a primeira aula de discipulado, continua conosco.